Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem com vocês, galera? Espero que sim. E aí, assistiram a aula anterior sobre multiplicação e divisão de radicais? Nós vimos que na multiplicação, como é que eu faço? Quando eu tenho multiplicação de mesmo índice da raiz, eu coloco uma única raiz e eu multiplico o radicando, ou seja, eu multiplico o que está dentro da raiz. Já na divisão, quando eu tenho uma divisão de radicais de mesmo índice, o que eu faço? Eu coloco uma única raiz e eu resolvo a divisão dos radicandos, ou seja, eu pego o numerador e divido pelo numerador. Para quem tem dúvida do que eu estou falando, assiste a aula anterior, ok? Então agora nós vamos fazer os exercícios sobre multiplicação e divisão de radicais. Lembrando, quem resolveu os exercícios me mande ou por e-mail ou pelo WhatsApp, ok? Vamos lá, galera! Então vamos para os exercícios. O primeiro, efetue cada multiplicação e simplifique o resultado. Observe, além de vocês efetuarem a multiplicação, vocês vão ter que simplificar, ou seja, vocês vão ter que decompor o resultado final, tá ok? O item A é a raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 6. O B é a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 27. Lembrando, esses aí tem que resolver e simplificar. O C é a raiz quadrada de 42 vezes a raiz quadrada de 28. O D é 2 raiz de 10 vezes 5 raiz de 30. E a letra E. Esse aí vai ter mais de uma multiplicação aí, né? Eu vou ter que fazer a raiz quadrada de 8 vezes a raiz quadrada de 12 vezes 10 raiz quadrada de 3. O F é parecido com a letra E. Tenho que fazer 6 raiz quadrada de 7 vezes 5 raiz quadrada de 2 vezes 8 raiz quadrada de 21. Lembrando, tem que calcular, tem que multiplicar os números que estão fora, depois os números que estão dentro da raiz e depois simplificar a raiz. Eu acho que esse é o mais complexo aí do exercício 1. Ok, galera? Vamos para agora o exercício 2. O exercício 2, galera, ele pede para calcular o perímetro e a área do retângulo. Então tem que tomar cuidado, porque o perímetro não é a soma de todos os lados da figura. Nós já vimos isso lá no exemplo. Então, se do lado esquerdo vale 15 raiz de 2, do lado direito do retângulo também vale 15 raiz de 2. Como a base superior vale 19 raiz de 2, a base inferior, que é o que está faltando ali, também vale 19 raiz de 2. Aí depois é só somar os 4 lados do retângulo. Esse é o perímetro. A área do retângulo é dado por base vezes altura. Então o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que multiplicar para calcular a área. 19 raiz de 2 vezes 15 raiz de 2. O exercício 3, galera, é aquele que vocês têm que fazer a distributiva. E além de fazer os cálculos, ele também pede para escrever na forma mais simples possível. O que significa isso? Escrever na forma mais simples possível. Vocês têm que simplificar. Ou seja, se tiver que fatorar ou se der uma raiz exata, tem que extrair da raiz, tá ok? Então o A é a raiz quadrada de 5 vezes, abre parênteses, 7 mais a raiz quadrada de 5 e fecha parênteses.
Lembrando, você vai ter que distribuir o raiz quadrada de 5. O item B é a raiz quadrada de 15 vezes, abre parênteses, raiz de 3 mais a raiz quadrada de 5, fecha parênteses. Lembrando, aqui vocês vão ter que distribuir o raiz de 15. E o último do exercício 3 é a letra C. O que nós temos aí? É a raiz quadrada de 8 vezes, abre parênteses. Ali ficou, faltando, o pontinho ficou fraco, mas tem um vezes ali. Vezes a raiz, abre parênteses. 2 menos a raiz quadrada de 6 e fecha parênteses. Lembrando que o que você vai ter que distribuir ali é o raiz quadrada de 8. Vamos para o último exercício da multiplicação, que é o exercício 4. Qual a expressão que representa o resultado da multiplicação? Esse exercício aí, galera, eu fiz um exemplo parecido, semelhante, quase igual na aula anterior. Esse exercício vai ter 4 distributivas. O 7, você vai ter que multiplicar o 7 por 2 e depois o 7 por menos 8 raiz de 3. E não termina por aí. Depois tem que fazer menos 5 raiz de 3 vezes 2. E por fim, o menos 5 raiz de 3 vezes menos 8 raiz de 3. Quero ver quem acerta isso aí, galera. Quem acertar isso aí, pode deixar nos comentários aí do vídeo. Beleza? Vamos agora para o exercício das divisões. O exercício 5, galera, não precisa simplificar, tá ok? É só efetuar a divisão. Então, o exercício 5 não precisa simplificar. O item A é a raiz quadrada de 15 dividido pela raiz quadrada de 3. O item B é a raiz quarta de 21 dividido pela raiz quarta de 7. Lembrando, esses não precisam simplificar, galera. O C é a raiz quadrada de 162 dividido pela raiz quadrada de 3. E o último do exercício 5 é a raiz quadrada de 240 dividido pela raiz quadrada de 6. Beleza? E agora é o último dos últimos mesmo. O 6, ele pede, além de você calcular, você tem que simplificar as expressões. A primeira, eu já fiz o exemplo, que está na aula anterior. É a raiz quadrada de 40 dividido pela raiz quadrada de 5. O B é a raiz quadrada de 486 dividido pela raiz quadrada de 3. Lembrando, esses aí tem que simplificar, galera. E o item C é a raiz quadrada de 50 dividido pela raiz quadrada de 3. E o último é a raiz quadrada de 90 dividido pela raiz quadrada de 2. É isso aí, galera. Resolveu os exercícios? Me mande ou por e-mail ou pelo WhatsApp. Beleza, galera? Valeu!